Queridos, Deus me colocou no coração uma narrativa bíblica. Existem alguns tipos de pregação. Pregação expositiva, você vai texto por texto expondo a palavra. Há aquela pregação que é temática, você escolhe um tema e você desenvolve aquele tema conforme a palavra também. E hoje eu, meditando na palavra, vou usar o método de narrativa bíblica. Talvez vocês não conheçam, não é muito aplicada. E eu quero abordar sobre um Deus criador, um Deus santo que julga, um Deus que chama o pecador, um Deus que é pessoal e um Deus que é libertador, que salva. Deus criou tudo o que existe. Criou o universo, criou a terra e formou o homem. Do pó ele formou o homem, ele colocou a sua mão de uma maneira artesanal, como o oleiro trata o vaso que está preparando, e formou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, do pó, para lembrarmos que a nossa existência ela é limitada aqui. Deus concedeu a cada um tempo para viver aqui, um determinado tempo. E neste tempo que Ele determinou, somos chamados por Deus para glorificá-lo aqui na terra, para cumprir o seu propósito de servi-lo, de adorá-lo, de buscá-lo, de andar com Ele. E Deus nos formou a sua imagem e semelhança, nos dando então uma capacidade, primeiramente ao ser humano original, sem pecado, de se relacionar com Ele. Deus vinha ao entardecer conversar, falar com Adão e Eva no jardim, que Ele plantou e pediu para que o homem cuidasse e administrasse aquele jardim, aquele lindo jardim. Deus fez brotar todas as árvores frutíferas naquele jardim, colocou a árvore da vida no centro do jardim e uma árvore do conhecimento do bem e do mal que eles não poderiam comer. Poderiam comer de todas as árvores, menos dos frutos das árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Uma morte espiritual, um distanciamento de Deus. E o ser humano, Eva e Adão, comeram. Preferiram escutar a voz do nosso adversário, do enganador, e Jesus o qualifica como pai da mentira, em João capítulo 8, verso 44. Preferiram confiar numa palavra do que confiar em Deus, que criou tudo o que existe, que colocou o ser humano num jardim maravilhoso, e eles poderiam comer de tudo, menos de uma árvore. Simplesmente porque foram enganados. Deus anunciou ali um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, animal usado pelo inimigo, por Satanás, para enganar Eva e, consequentemente, Adão. E eis ali o anúncio do Evangelho, logo no Gênesis, falando de Cristo, o nosso Salvador. O casal recebeu
o castigo proveniente da desobediência e foram expulsos do jardim. Tornaram-se escravos do pecado, conforme João capítulo 8, verso 34. E por isso, o pecado afetou toda a raça humana. Afetou aquela criação, aquela imagem e aquela semelhança que Deus criou e concedeu ao homem. Aquilo que era perfeito deixou de ser perfeito. Um dos descendentes de Adão foi Sete. Um dos descendentes de Sete foi Enoque. E Enoque andou com Deus, e já não era porque Deus tomou para si. Andar com Deus. A liturgia falou aqui de fazer a vontade de Deus, de crer e observar. De apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Imagine você o que é andar com Deus. É algo agradável. É algo baseado na palavra dele, na vontade dele, em seus princípios, em seus valores. E Enoque foi um desses homens que andou com Deus. E Deus o tomou para si. Ele foi arrebatado. O ser humano multiplicou-se. E com ele a maldade. Gênesis capítulo 6, verso 9 está escrito: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. E por causa desta maldade, da impiedade que assolou a terra, Deus resolveu exterminar os seres vivos. E disse que enviaria um dilúvio sobre a terra, e apenas Noé e sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras, entraram na arca, acreditaram no dilúvio. Deus mesmo fechou a porta da arca, um anjo fechou a porta da arca e caiu o dilúvio. Esse dilúvio subiu, a água do dilúvio subiu até cobrir as mais altas montanhas. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e seus descendentes, que nunca mais iria destruir o mundo com o dilúvio. Uma nova oportunidade é dada para a humanidade e estes se multiplicaram. Os descendentes de Noé, São, Cão, Jafé, se multiplicaram. Mas os homens queriam notoriedade, queriam se tornar celebridades e começaram a construir uma arca. Uma torre para chegar aos céus. Sinal de orgulho e de soberba. Deus desce, confunde a língua desses homens, eles não se entendem e aquela construção obstinada é parada e eles se espalham sobre a terra. Depois de muito tempo, Deus chama Abrão. Ele faz 2 promessas. Uma promessa de possessão, Deus prometeu uma terra para ele, uma terra que emanaria leite e mel, Canaã, e que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia do mar. Só tem um detalhe. A esposa de Abrão, Sarai, era estéril. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Abrão foi. Levou seu sobrinho, Ló, que lhe causou alguns problemas.
Ló escolheu uma terra posteriormente chamada Sodoma para habitar. A impiedade daquela população é a maldade daquele lugar, subiu aos céus e Deus desceu para destruir aquela cidade com fogo. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós falamos em parte da oração que Abraão fez com Deus. A oração parecia uma negociação, não é, presbítero Fabiano? Abraão perguntou para Deus, Johan, que se tivesse 50 justos, se Deus destruiria aquela cidade. E foi diminuindo, 45, 40, 30, 20, 10, 5. E não tinha ninguém. Ló é retirado da cidade. A esposa de Ló olha para trás, é transformada numa estátua de sal. E cai fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra e destrói aquela cidade por causa da maldade e do julgamento de Deus. Isto é um sinal para o nosso tempo. Hoje eu falei de manhã que a Bíblia é baseada em fatos reais. Fatos que aconteceram na história. Nós temos o dom da fé porque Deus nos deu. Mas o mundo será julgado. Deus fez a promessa para Abraão e Deus apareceu a Abraão aos 99 anos de idade depois, reafirmando a promessa da descendência. Sarai escutou a conversa e riu-se. E Deus perguntou: por que Sara está rindo? Daqui a um ano ela vai ter a luz, terá um filho. Gênesis 17, verso 1 fala sobre isso. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Enoque andou com Deus. Noé andou com Deus. E Deus chama agora Abraão e dá um novo nome para ele, Abraão, dá um novo nome para Sarai, Sara, e manda: anda na minha presença e ser perfeito. Em Tiago 2, 21 a 23 está escrito: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, conforme Gênesis capítulo 15, verso 6, e foi chamado amigo de Deus. Ter amigo é bom, não é? Não é, reverendo Hélio? Ter amigo é bom. Alguém que você pode caminhar junto. Né, Lincoln? Thalita? Alguém que você pode compartilhar as suas dificuldades, as suas alegrias. Alguém que você pode andar junto. Alguém que você pode abraçar. Se relacionar. Deus te chama para andar com Ele. Deus quer que você seja perfeito. Sede santo porque eu sou santo.
Deus chama você ao relacionamento. Antes nós éramos inimigos de Deus, escravos do pecado. Estávamos no império das trevas. E Deus, por sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos resgatou, nos tirou de lá, nos transportou para o reino do seu Filho, Jesus Cristo. É um Deus pessoal, um Deus que transcende a nossa compreensão, um Deus que criou tudo o que existe, um Deus santo, imutável, um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que se relaciona com você. Um Deus que prova o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo. Deus começou a apresentar-se como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jacó que se transformou em Israel. Jacó teve 12 filhos e um deles era José, o filho mais amado de Jacó. Foi vendido aos 17 anos de idade para os medianitas por seus irmãos por 20 siclos de prata. E só aos 30 anos de idade ele foi colocado em frente a Faraó, porque ninguém conseguia interpretar o sonho que Faraó tinha: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que significava 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E Faraó entendeu que aquele homem tinha sabedoria e colocou ele da prisão para se tornar o segundo homem no Egito, administrando todas as coisas, porque Deus estava com José. Deus estava preparando para também transportar a família de Jacó para o Egito, porque para preservar essas vidas. Por isso, em Gênesis 46, verso 2 e 3, Deus falou com Jacó. Falou Deus a Israel em visões. De noite disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 50, verso 20, está escrito: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. José falando. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como verdes agora, que se converta muita gente em vida. Então, Deus preservou a vida daquelas 70 pessoas da família de Jacó que entraram na terra de Gósen, no Egito. 70 pessoas. No Egito, os filhos de Israel foram fecundos. Eles aumentaram e muitos se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O rei do Egito viu que o povo se fortaleceu e usou o quê? De astúcia, o novo rei do Egito, que não conhecia José. E colocou feitores de obras para os afligir com cargas. Mas quanto mais os afligia, mais se multiplicavam. E isto inquietava os egípcios, que com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes faziam amargar a vida com dura servidão. Aquelas 70 pessoas se multiplicaram. Já era mais de 600 mil homens. O texto fala 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Pense comigo. Quantas pessoas já existiam baseado nesses dados aqui? Apenas nos 600 mil homens.
Perguntei para o presbítero Marcos hoje de manhã, né? Se a gente multiplicar isso por 4, daria 2.400.000 pessoas. Então Deus escutou o clamor daquele povo que se tornou escravo no Egito. E Deus escolheu um homem chamado Moisés, que foi tirado da água, porque Faraó mandou exterminar todas as crianças do sexo masculino, porque eles não queriam que o povo se multiplicasse. Eles estavam com medo. Justamente, Moisés é tirado da água, é tratado bem no palácio real. Depois de certo tempo, ele viu um soldado maltratando um dos seus irmãos. Ele mata aquele soldado, se tornou um homicida. E foge. Foge. Casa-se com Zípora, tem um filho, Gerson. E está lá, ele lá, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro. E de repente ele vê um arbusto pegando fogo. Mas a árvore, o arbusto não se consumia. Diga-se de passagem que o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil é essa sarça, né? E vocês talvez já conheçam. E quando ele chega próximo, curioso, para ver o que estava acontecendo, Deus fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E aí, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 15. Está ali, eu vou ler no telão. Disse Moisés a Deus: eis quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Pode passar. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. O eu sou. Como se a autorrevelação de Deus, como Deus se apresentou a Moisés, dizendo: eu sou o que eu sou, ou eu sou quem sou, eu serei o que serei, eu sou aquele que existe, eu faço acontecer aquilo que vai acontecer. O nome expressa uma existência não abstrata, mas uma manifestação ativa da existência de Deus. Não o que Deus será em si mesmo, mas o que ele demonstra em si mesmo aos outros. Ele será para Moisés e o seu povo o que ele será. Ele é, ele existe. E ele faz acontecer. Por isso, é Deus quem vai libertar o povo. Moisés é apenas um instrumento. Moisés é apenas um chamado. Porque quem foi que enviou as 10 pragas no Egito? Deus. Em última instância, Deus.
Quem libertou o povo? Deus. Em última instância, Deus. Quem foi que te libertou da escravidão do pecado? Deus. Então, a escravidão do Egito, que aquele povo numeroso clamou por Deus por uma libertação, foi Deus quem libertou. Da mesma forma que um dia você foi tirado do lamaçal do pecado. Deus então designou-se como Deus absoluto. Ele era e sempre será. É aquele que age com uma autoindependência. E apesar disso, ele é um Deus pessoal. Como nós vimos aqui, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É tão pessoal este Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que você é templo do Espírito Santo. Ele está em você, te iluminando, te ensinando. Deus revelou-se a Moisés não como um Deus criador, mas como um Deus pessoal da salvação. E tudo o que eu sou contém nesta manifestação, através dos séculos vindouros, culminando naquele eu sou de Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta por onde passam as ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida e a ressurreição. Eu sou, Jesus disse. O nosso Deus, então, é um Deus libertador, um Deus salvador, um Deus que chama e envia, um Deus que faz acontecer. Salmo 68, verso 19 e 20 está escrito: bendito seja o Senhor que, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. É Deus quem toma a frente, conforme a sua vontade. Para terminar, Êxodo capítulo 3, verso 17, está escrito: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Então Deus traça até o caminho para o povo ir. E não só isso. Êxodo 13, 21, o Senhor ia diante deles, durante o dia como uma coluna de nuvem, para os guiar. E pelo caminho durante a noite numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E Êxodo 12, 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é o nosso Deus. Um Deus criador, um Deus santo, que julga, um Deus pessoal, um Deus que te chama pelo nome, que sabe o que você está pensando neste exato momento, que conhece a sua vida, o seu coração. Um Deus que mandou Moisés celebrar a Páscoa e eles tinham que marcar nos umbrais da porta o sangue do Cordeiro. Tinham que comer as ervas amargas para lembrar
da escravidão do Egito. Tinham que comer todo o cordeiro, sem deixar restos. E Jesus, quando celebrou a Páscoa com seus discípulos, ele tomou o pão e estabeleceu uma nova aliança. Tomou o pão e partiu e deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo. Partido. A cruz nos lembra do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra do seu corpo ali. E ali vemos o julgamento de Deus para o meu e o seu pecado. O pecado que entrou na raça humana por causa da desobediência do primeiro homem, representante da criação. Mas como por um homem entrou o pecado, por outro entrou a salvação, Jesus Cristo.